Devemos contar à presidente? De Jeffrey Archer, com tradução de Marcelo Mendes e narrado por Mauro Ramos para Saga Egmont. Nota do autor sobre a edição revisada. Ao escrever a versão original deste livro, com o título de Devemos Contar ao Presidente, localizei a narrativa num futuro de 6 ou 7 anos. Agora que esse futuro já se tornou passado, a credibilidade da história ficou parcialmente comprometida. Além disso, desde então escrevi A Filha Pródiga, no qual a protagonista Florentina Kane se torna a primeira mulher a alcançar a presidência dos Estados Unidos. Portanto, ao reescalar o elenco de personagens para esta nova edição, pareceu-me lógico reaproveitar minha presidente fictícia em vez de manter Edward M. Kennedy, o nome histórico sobre o qual versava a edição original. Isso propiciaria uma continuidade natural não apenas à filha pródiga, como também a Cain e Abel. Nesta edição revisada e adaptada, com o título modificado para Devemos Contar à Presidente, foram incluídas certas alterações mais significativas em relação ao livro original, e outras menos, mas o enredo central permanece o mesmo. Jeffrey Archer. Tarde de terça-feira, 20 de janeiro, 12h26. Eu, Florentina Kane, juro solenemente. Eu, Florentina Kane, juro solenemente que exercerei fielmente o ofício de presidente dos Estados Unidos, que exercerei fielmente o ofício de presidente dos Estados Unidos e, no limite máximo das minhas capacidades, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos. Que Deus assim proveja. E, no limite máximo das minhas capacidades, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos. Que Deus assim proveja. Com a mão ainda pousada sobre a Bíblia Dowey, a 43ª presidente dos Estados Unidos sorriu para o primeiro cavalheiro. Ali se encerrava uma luta e começava outra. Florentina Kane sabia muito bem o que era lutar. Lutara para se eleger deputada federal, lutara para se eleger senadora e, 4 anos depois, lutara para se tornar a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. Ao cabo de uma disputada campanha nas primárias, e apenas por uma margem muito pequena, conseguira derrotar o senador Ralph Brooks na 5ª rodada de votação na Convenção Nacional do Partido Democrata, no mês de junho. Em novembro, sobreviver a uma batalha ainda mais difícil com o candidato republicano, um ex-senador de Nova York. Florentina Kane elegera-se presidente por uma margem de 105 mil votos, não mais que 1% do total, a menor em toda a história americana, menor ainda que a diferença de 118 mil votos que John F. Kennedy havia obtido sobre Richard Nixon em 1960. Os aplausos foram cedendo aos poucos, dando lugar à salva de 21 tiros de canhão. Florentina Kane limpou a garganta e encarou os 50 mil cidadãos que acompanhavam atentamente a cerimônia de posse na esplanada do Capitólio.
bem como os outros 200 milhões que faziam o mesmo, sabia-se lá onde, do outro lado das câmeras de televisão. Naquele dia em particular, não havia nenhuma necessidade para mantas e casacos pesados que normalmente acompanhavam essas ocasiões. O tempo estava inusitadamente quente para aquele fim de janeiro, e o gramado que defrontava a fachada leste do Capitólio, apesar de encharcado, já não tinha nenhum resquício das nevadas de Natal. Vice-presidente Bradley, senhor presidente da Suprema Corte, presidente Carter, presidente Reagan, senhores prelados, caros cidadãos. O primeiro cavalheiro olhava para ela, sorrindo internamente sempre que reconhecia um dos trechos que ele próprio havia incluído no discurso da esposa. O dia deles havia começado por volta das 6h30. Nenhum dos dois conseguira dormir direito após o maravilhoso concerto realizado em sua homenagem na noite anterior à cerimônia de posse. Florentina Kane repassara seu discurso presidencial pela última vez, sublinhando as palavras mais importantes em vermelho, fazendo apenas pequenas alterações. Ao se levantar naquela manhã, Florentina sequer pensara 2 vezes antes de pegar seu vestido azul no guarda-roupa e espetar nele o broche pequenino que Richard, seu primeiro marido, lhe dera de presente pouco antes de morrer. Sempre que usava esse broche, lembrava-se de Richard e do dia em que, por causa de uma greve de funcionários no aeroporto em que pegaria seu voo, ele fora obrigado a alugar um carro para comparecer ao discurso que ela faria na cerimônia de formatura de Harvard. Richard nunca chegara a ouvir esse discurso que a revista Newsweek havia descrito como uma plataforma de lançamento para a presidência. Já estava morto quando Florentina finalmente conseguiu chegar ao hospital. Ela precisou fazer um esforço consciente para retornar à realidade na qual ela agora era a líder mais poderosa do planeta, mas não o bastante para trazer Richard de volta. Postando-se diante do espelho, sentiu-se segura. Afinal de contas, já havia exercido a presidência por 2 anos desde a morte súbita do presidente Parkin. Os historiadores ficariam surpresos ao descobrir que ela fora informada da morte do presidente enquanto jogava uma partida de golfe com Edward Winchester, seu amigo mais antigo e futuro marido. A partida havia sido interrompida pela chegada dos helicópteros. Um deles pousara no gramado para desembarcar um capitão dos fuzileiros navais, que correra ao encontro dela, dizendo: "Senhora Presidente, o presidente morreu." Pois agora o povo americano havia confirmado que estava disposto a viver com uma mulher na Casa Branca. Pela primeira vez na história do país, eles haviam escolhido, por meio de uma eleição normal e legítima, uma mulher para o cargo mais cobiçado na carreira de qualquer político. Ela olhou através da janela do quarto para as águas plácidas do rio Potomac, que cintilavam sob o sol da manhã. Do quarto, ela seguiu direto para a sala de jantar privativa, onde o marido, Edward, papeava com William e Annabel, os filhos dela com Richard. Cumprimentou os 3 com um beijinho, depois sentou-se à mesa com eles para o café. Riram sobre episódios do passado, falaram do futuro, mas, quando o relógio badalou às 8h, ela se levantou para sair. Precisava ir para o salão oval. Janet Brown, sua chefe de gabinete, esperava por ela no corredor. "Bom dia, senhora presidente." "Bom dia, Janet. Tudo sob controle?" disse Florentina, sorrindo. "Acho que sim, presidente." "Ótimo.
Por que não pilota meu dia como de costume? Não se preocupe com a minha vontade. Vou simplesmente seguir as suas instruções. O que quer que eu faça primeiro? São 842 telegramas e 2.412 cartas, mas todos terão de esperar, exceto os de chefes de Estado. Antes do meio-dia já terei as respostas prontas. Coloque a data de hoje, eles vão gostar. Vou assinar assim que estiverem prontas. Sim, senhora. Também preparei sua agenda. Seu dia começa oficialmente com um café às 11 horas com os ex-presidentes Reagan e Carter. Um carro a levará depois para a cerimônia de posse. O almoço será no Senado e, na sequência, a senhora passará em revista o desfile inaugural diante da Casa Branca. Janet Brown entregou-lhe um maço de fichas pautadas de 7,5 centímetros por 12,5 centímetros, já grampeadas, tal como havia feito naqueles últimos 15 anos, desde que Florentina a contratara após se eleger deputada. Elas davam um resumo dos compromissos presidenciais a cada hora do dia, bem menos numerosos que de costume. Florentina correu os olhos pelas fichas e agradeceu sua chefe de gabinete. Virou-se para Edward Winchester assim que ele surgiu à porta, sorrindo como sempre, com um misto de amor e admiração. Em nenhum momento Florentina havia se arrependido da decisão de se casar com ele, tomada quase impulsivamente durante aquela partida de golfe interrompida pela morte do presidente Parkin. Tinha certeza de que Richard aprovaria. Vou trabalhar nos meus papéis até às 11, disse ela ao marido. Ele assentiu com a cabeça e foi se preparar para o dia que estava por vir. Uma pequena multidão de admiradores já se reunia na calçada da Casa Branca. Seria melhor se estivesse chovendo, confidenciou Aide Stuart Knight, o chefe do serviço secreto, para o assistente a seu lado. Tratava-se também para ele de um dos dias mais importantes de sua vida. Sei que a grande maioria dessas pessoas é inofensiva, mas sempre fico com o pé atrás nessas ocasiões. A multidão era de aproximadamente 150 pessoas, 50 das quais trabalhavam para o próprio Sr. Knight. O carro batedor, que sempre chegava 5 minutos antes da limusine presidencial, já vinha inspecionando meticulosamente todo o itinerário até a Casa Branca. Os homens do serviço secreto vigiavam cada um dos grupinhos de pessoas ao longo do caminho, algumas agitando bandeiras no alto. Elas estavam ali para assistir aos festejos e poder contar aos futuros netos sobre o dia em que tinham visto Florentina Kane ser empossada como presidente dos Estados Unidos. Às 10h59, o mordomo abriu a porta dianteira, dando ensejo a uma assoada de aplausos e vivas. A presidente e o marido acenaram para a calorosa multidão. Sabiam, tanto por experiência quanto por instinto, que 50 daquelas pessoas não estavam olhando para eles. Às 11h, 2 limusines pretas pararam silenciosamente diante da entrada norte da Casa Branca. Os oficiais da Guarda de Honra da Marinha bateram continência para os 2 ex-presidentes e suas esposas, assim que eles foram recebidos pela presidente Kane no pórtico, um privilégio geralmente concedido apenas a chefes de Estado em visita oficial. A presidente conduziu-os pessoalmente até a biblioteca para o café com Edward, William e Annabel. O mais velho dos 2 ex-presidentes resmungava que, se andava meio fraquinho, era porque se vira refém das habilidades culinárias da esposa pelos últimos 8 anos. Fazia anos que ela não sujava uma frigideira, mas está melhorando a cada dia que passa. Só por garantia dei a ela de presente uma edição do livro de receitas do New York Times,
uma das únicas publicações do jornal em que não sou criticado. Florentina riu nervosamente. Queria tocar adiante as formalidades oficiais, mas podia ver a alegria dos ex-presidentes por estarem de volta à Casa Branca. Então, fingiu que estava prestando atenção, vestindo a máscara de cordialidade com a qual já havia se habituado após quase 20 anos na política. Senhora Presidente, disse a porta-voz da Casa Branca, já é 12:01. Florentina precisou pensar rapidamente para que ninguém notasse sua reação instintiva ao aviso. Ela olhou para a porta-voz, ficou de pé e conduziu os ex-presidentes com as esposas para a escadaria da Casa Branca. A banda da Marinha tocou Hail to the Chief pela última vez. À 13h, eles tocariam novamente pela primeira vez. Os dois ex-presidentes foram levados para o primeiro veículo da carreata, uma limusine preta blindada e com vidros balísticos. Os representantes do Congresso, Jim Wright, o presidente da Câmara, e Robert Byrd, o líder da maioria no Senado, já estavam acomodados no segundo carro. Logo atrás, vinham 2 outros carros repletos de agentes do serviço secreto. Florentina e Edward entraram no 5º carro da fila. No seguinte, iriam o vice-presidente Bradley, de Nova Jersey, e a esposa. Aide Stuart Knight fazia mais uma das suas rondas de inspeção. Seus 50 homens agora já eram 100. Por volta do meio-dia, contando a polícia local e o contingente do FBI, seriam 500. Sem falar no pessoal da CIA, pensou Knight, não sem algum rancor. Claro, ninguém havia informado se eles estariam ali ou não, e nem mesmo ele, Knight, era capaz de identificá-los no meio da multidão. A algazarra dos curiosos foi aumentando aos poucos conforme a limusine presidencial saía para o asfalto, rumo ao Capitólio. Edward conversava casualmente com Florentina, mas os pensamentos dela estavam em outro lugar. Ela acenava mecanicamente para as pessoas aglomeradas em ambos os lados da Pennsylvania Avenue, mas sua cabeça estava novamente no discurso que faria dali a pouco. O Willard Hotel, já reformado, os prédios de escritório em construção, as multicamadas dos prédios residenciais que mais lembravam as habitações pré-históricas da Índia, as lojas e restaurantes novos, o paisagismo das calçadas largas, tudo isso ia passando do outro lado das janelas do carro. O J. Edgar Hoover Building, que abrigava o FBI, ainda levava o nome do primeiro diretor da instituição, apesar das inúmeras tentativas de rebatizá-lo. Como aquela avenida havia mudado em 15 anos. Já nas imediações do Capitólio, Edward interrompeu os devaneios da esposa. Que Deus te acompanhe, querida, disse. Florentina sorriu e apertou a mão dele. Os 6 carros estacionaram. A presidente Kane entrou no primeiro piso do Capitólio. Edward atrasou-se um instante para agradecer ao motorista. Os que desembarcaram dos outros carros foram rapidamente cercados pelos agentes do serviço secreto e, acenando para a multidão, seguiram em separado para seus respectivos assentos no palanque. A essa altura, o chefe do cerimonial já conduzia a presidente pelo túnel que levava à área de recepção, os fuzileiros navais batendo continência a cada 10 passos. Ao chegar, ela foi recebida pelo vice-presidente Bradley. Eles ficaram ali, conversando sobre o nada, nenhum dos dois ouvindo o que o outro dizia. Os 2 ex-presidentes atravessaram o túnel, ambos sorrindo. Pela primeira vez, o mais velho deles estava aparentando a idade que realmente tinha, como se os cabelos tivessem
encanecido da noite para o dia. Novamente ele e Florentina cumpriram a formalidade do aperto de mãos, que seria repetida mais 7 vezes durante o dia. O chefe do cerimonial levou-os para uma saleta de recepção sobre o palanque. Para a ocasião, tal como faziam em todas as cerimônias de posse, uma plataforma temporária havia sido erigida na escadaria leste do Capitólio. A multidão ficou de pé e aplaudiu por mais de 1 minuto quando a presidente e os 2 ex-presidentes acenaram. Depois se calaram e ficaram esperando o início da cerimônia. Amigos e amigas do povo americano, neste exato momento, os problemas que se impõem aos Estados Unidos em toda parte do mundo são numerosos e preocupantes. Na África do Sul, uma guerra civil é cruelmente travada entre negros e brancos. No Oriente Médio, os escombros das guerras do ano passado estão sendo reparados, mas ambos os lados estão reconstruindo seu arsenal, em vez de reconstruir escolas, hospitais e plantações. A guerra é iminente nas fronteiras entre a China e a Índia, e entre a Rússia e o Paquistão, 4 dos países mais populosos do mundo. A América do Sul oscila entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, mas nenhum dos 2 extremos parece capaz de melhorar as condições de vida locais. A França e a Itália, 2 dos signatários originais do Tratado do Atlântico Norte, estão prestes a se desligar da organização. Em 1949, o presidente Harry S. Truman anunciou que os Estados Unidos se dispunham a empregar todo o seu poderio militar e todos os seus recursos na defesa das liberdades civis, onde quer que elas estivessem ameaçadas. Hoje, alguns diriam que essa postura de magnanimidade não deu em muita coisa, que a América era e ainda é insuficientemente forte para assumir todo o peso da liderança mundial. Diante da reincidência das crises internacionais, qualquer cidadão americano poderia se perguntar por que deveríamos nos preocupar com eventos tão distantes de casa ou por que deveríamos nos sentir responsáveis pela defesa da liberdade para além das nossas próprias fronteiras. Pois vou deixar que John Donne responda por mim. Há mais de 3 séculos ele escreveu: ninguém é uma ilha. Todos somos parte do continente. Os Estados Unidos vão do Atlântico ao Pacífico, do Ártico ao Equador. Faço parte da humanidade, portanto, nunca mandes saber por quem os sinos dobram. Por que eles dobram por ti? Edward gostava especialmente desse trecho do discurso. Via nele uma expressão fiel do que ele próprio pensava. No entanto, cogitava se aquelas ideias seriam acolhidas com o mesmo entusiasmo dos outros arroubos retóricos de Florentina no passado. Tranquilizou-se assim que ouviu as sucessivas ondas de aplauso na multidão. A mágica ainda estava funcionando. No âmbito doméstico, vamos criar um serviço de saúde pública que será invejado por todos os demais países do mundo livre. Dará a todos os cidadãos o mesmo acesso a consultas e serviços médicos da melhor qualidade. Não vamos permitir que ninguém morra neste país só porque não tem meios suficientes para viver. Muitos democratas haviam votado contra Florentina Kane por causa da postura dela diante das questões de saúde pública. Certa vez,
Um clínico geral, já de certa idade, tinha dito a ela: "Os americanos precisam aprender a caminhar com as próprias pernas." Ao que Florentina respondeu: "Caminhar como, se estão estatelados no chão?" "Deus me livre de uma mulher na Casa Branca", disse o médico, e votou no candidato republicano. Mas a principal plataforma deste governo será no campo da segurança pública. E é nesse sentido que pretendo apresentar ao Congresso um projeto de lei que tornará ilegal a venda de armas de fogo sem o devido licenciamento. Dessa vez, os aplausos foram menos espontâneos. Florentina ergueu a cabeça e continuou: "Então é isto que tenho a dizer aos senhores, prezados concidadãos, que este fim de século seja uma era na qual os Estados Unidos assumam a liderança mundial, tanto na justiça quanto no poder político, tanto na assistência social quanto na iniciativa privada. Uma era de muitas guerras declaradas. Guerra contra a doença, guerra contra a discriminação e guerra contra a pobreza." Florentina sentou-se. Simultaneamente, todos os assistentes ficaram de pé. O discurso de 16 minutos havia sido interrompido 10 vezes pelos aplausos. Mas tão logo deu as costas para o microfone, certa de que havia conquistado mentes e corações, a chefe do executivo buscou os olhos de outra pessoa. Perscrutando os dignatários reunidos no palanque, ela localizou o marido e caminhou ao encontro dele. Beijou-o carinhosamente no rosto, tomou o braço que ele ofereceu, e os dois saíram juntos do palanque, conduzidos pelo eficientíssimo cerimonialista. H. Stuart Knight detestava quando as coisas descarrilavam do horário programado, e nesse dia, nada estava seguindo o horário programado. O almoço iniciaria com pelo menos meia hora de atraso. 66 convidados ficaram de pé quando a presidente entrou no salão, os homens e as mulheres que controlavam o Partido Democrata. Também estava presente boa parte do establishment do Norte, com exceção daqueles que haviam apoiado o senador Ralph Brooks. Algumas dessas pessoas já faziam parte da equipe de governo e todas haviam tido alguma participação no esforço de trazer Florentina Kane de volta para a Casa Branca. A presidente mal conseguiu tocar no seu almoço e também não estava lá com muita disposição para comer. Todos queriam falar com ela ao mesmo tempo. Um cardápio especial havia sido concebido com os pratos preferidos dela: bisque de lagosta como entrada, rosbife como prato principal. A pièce de résistance do chefe veio na sobremesa, sob a forma de um bolo de chocolate coberto de glacê e esculpido como uma maquete da Casa Branca. Edward viu quando a esposa ignorou a bela fatia de salão oval que haviam deixado à frente dela. "É por isso que ela nunca precisa fazer dieta", comentou Marian Edelman, que surpreendera a todos ao ser nomeada para a Procuradoria-Geral. Marian vinha falando sobre a importância do Estatuto da Criança. Edward fazia o possível para prestar atenção ao que ela dizia. Talvez outro dia. Quando a última ala da Casa Branca foi destruída e a última mão apertada, a presidente e seu entourage já estavam com 45 minutos de atraso para o desfile inaugural. Quando, enfim, eles chegaram ao palanque montado diante da Casa Branca, os que mais ficaram aliviados entre os 200 presentes foram os oficiais da Guarda de Honra Presidencial, que já vinham esperando por uma hora.
A presidente tomou seu lugar no palanque e a parada começou. Os primeiros a desfilar foram os diferentes batalhões das Forças Armadas. A banda da Marinha tocava de tudo um pouco, desde as marchas militares de John Philip Sousa até God Bless America. Carros alegóricos de cada um dos estados, alguns como o de Illinois, fazia referência às origens polonesas de Florentina. Acrescentavam cor e leveza a uma ocasião essencialmente séria e solene. Florentina ainda achava que os Estados Unidos eram o único país do mundo disposto a confiar o mais alto posto da hierarquia governamental à filha de um imigrante. Assim que terminou o desfile de 3 horas, e o último carro alegórico desapareceu na outra ponta da avenida, Janet Brown, a chefe de gabinete de Florentina Kane, inclinou-se para a presidente e perguntou o que ela pretendia fazer dali até o momento do primeiro baile inaugural. Assinar todas aquelas nomeações, todas as cartas para os chefes de Estado e deixar minha mesa limpa para o expediente de amanhã, respondeu Florentina, sem hesitar. Trabalho suficiente para os próximos 4 anos. Ela voltou diretamente para a Casa Branca. No Pórtico Sul, foi recebida por mais um Hail the Chief da banda da Marinha. Despindo o casaco antes mesmo de chegar ao Salão Oval, acomodou-se com firmeza do outro lado da imponente mesa de carvalho e forro de couro, parou um instante e correu os olhos pela sala à sua volta. Tudo estava do jeito que ela queria. Na parede, às suas costas, uma foto de Richard e William jogando futebol americano. À sua frente, um peso de papel com a citação de Bernard Shaw, que Annabel vivia repetindo. Alguns veem as coisas tal como elas são e dizem: por quê? Eu sonho com coisas que nunca foram e digo: por que não? À sua esquerda, a bandeira da presidência. À direita, a nacional. Dominando boa parte do centro da mesa, uma réplica em papel machê do Baron Hotel de Varsóvia, feita por William aos 14 anos. Carvão queimava na lareira. Um retrato de Abraham Lincoln parecia sobreolhar a presidente recém-empossada. Do outro lado das janelas, uma esplanada verdejante se espichava continuamente até o monumento de Washington. A presidente sorriu. Tinha voltado para casa. Florentina Kane pegou um maço de documentos oficiais e foi lendo os nomes daquelas pessoas que comporiam sua equipe de governo. Eram mais de 30 nomeações a serem feitas. Assinou cada uma delas com um gesto rápido. A última era a de Janet Brown como chefe de gabinete. A presidente instruiu para que fossem imediatamente despachadas ao Congresso. A porta-voz recolheu a papelada que ditaria os próximos 4 anos da história americana. Obrigada, presidente, disse. O que a senhora quer que eu faça depois? Sempre comece com o maior de todos os problemas. É o que Lincoln costumava aconselhar. Então vamos dar uma olhada no primeiro tratamento do projeto de lei para o controle de armas de fogo. A porta-voz estremeceu por dentro. Sabia perfeitamente que, nos 2 anos seguintes, a briga no Congresso seria tão feia e acirrada quanto a guerra civil enfrentada pelo próprio Lincoln. Muita gente ainda via a posse de armas como um direito inalienável, adquirido ainda no berço. Por sorte, as coisas não terminariam também à moda de Lincoln, com uma casa rachada que não fica de pé. Tarde de quinta-feira, 3 de março, 2 anos mais tarde.
17h45. Nick Stames queria voltar para casa. Chegara ao trabalho às 7h daquela manhã e já eram 17h45. Sequer lembrava se tinha almoçado. Sua esposa, Norma, vinha reclamando outra vez que ele nunca chegava em casa a tempo do jantar, ou, quando chegava, já era tão tarde que a comida nem prestava mais. Pensando bem, quando havia sido a última vez que ele conseguira terminar um prato? Norma ficara na cama quando ele saiu para o trabalho às 6h30. Agora que as crianças já tinham saído de casa para estudar, a única coisa que ela realmente tinha para fazer era cozinhar o jantar. Mas não havia solução possível. Se ele tivesse sido um fracasso, ela reclamaria também, e ele era, pombas, aos olhos de qualquer outra pessoa, um sucesso, o mais jovem agente especial encarregado de uma unidade regional do FBI, e ninguém conseguia uma posição dessas aos 41 anos, chegando em casa todo dia à hora do jantar. De qualquer modo, Nick adorava o que fazia. O trabalho era sua amante. Pelo menos isso Norma tinha a agradecer. Fazia 9 anos que Nick Stames chefiava a unidade regional de Washington, a terceira maior do país, embora cobrisse o menor dos territórios, apenas os 160 quilômetros quadrados da capital Washington, e tivesse apenas 22 esquadrões, 12 criminais e 10 de segurança. Diabos, ele estava policiando a capital do mundo. Nada mais natural que chegasse tarde em casa de vez em quando. Mesmo assim, naquela noite, ele pretendia fazer um esforço especial. Quando sobrava tempo, adorava a mulher. Hoje, chegaria mais cedo. Ele pegou o interfone e ligou para Grant Nana, o coordenador da divisão criminal. Grant, fala, chefe. Estou indo para casa. Eu nem sabia que você tinha uma casa. Caramba, você também? Nick Grant desligou o interfone, correu a mão pela cabeleira escura. Tinha mais a pinta de um bandido de cinema que de um agente do FBI, já que tudo nele era escuro. Olhos escuros, pele escura, cabelos escuros. Até mesmo o terno e os sapatos eram escuros, embora fosse esse o caso para todos os agentes especiais. Na lapela do paletó, ele usava um pin com as bandeiras dos Estados Unidos e da Grécia. Certa vez, anos antes, ele havia recebido uma proposta de promoção que o levaria para o outro lado da rua, para o prédio da matriz, como um dos 13 assistentes do diretor. Trabalhar como assistente, amarrado a uma mesa, não era lá o seu estilo. Então, ele havia preferido ficar onde estava. A transferência o tiraria de uma favela para colocá-lo num palácio. A unidade regional de Washington ocupava 3 andares, o 5º, o 6º e o 8º, do velho prédio dos Correios, na Pennsylvania Avenue. E as salas mais pareciam compartimentos de trem. Seriam salas de favela se ficassem nos bairros menos nobres da cidade. O sol já começava a se pôr do outro lado dos prédios altos, e a sala de Nick, já naturalmente sombria, foi ficando cada vez mais penumbrosa. Ele foi acender a luz. Abaixo do interruptor, um adesivo fluorescente trazia os seguintes dizeres: "O líder sábio economiza energia." Do mesmo modo que o vai-vem de homens e mulheres em trajes soturnos no prédio dos Correios denunciava a localização da unidade regional do FBI em Washington, esse adesivo do governo era um grande indício de que os czares da Federal Energy Administration ocupavam outros 2 andares do cavernoso prédio da Pennsylvania
Avenue. Nick foi para a janela e ficou olhando para a nova sede do FBI, inaugurada em 1976, um monstrengo enorme, com elevadores mais espaçosos que a sala dele. Não deixou que aquilo o intimidasse. Já havia alcançado o nível 19 do plano de carreira, e apenas o diretor tinha um salário maior que o seu. De qualquer modo, não tinha a menor intenção de mofar do outro lado de uma mesa até que o aposentassem com um par de algemas de ouro. Queria estar em contato com os agentes de rua, sentir o pulso do bureau. Ficaria exatamente onde estava, na unidade regional de Washington, e morreria em pé, não numa cadeira de escritório. Ele pegou o interfone outra vez. Julie, já estou indo para casa. Julie Byers conferiu o relógio como se fosse a hora do almoço. Sim, senhor, falou espantada. Ao passar por ela, Nick riu e disse: Moussaka, arroz pilaf e a patroa. Não conte nada para a máfia. Nick já estava com um pé no corredor quando seu telefone particular tocou na sala. Teria conseguido pegar o elevador aberto, mas nunca resistia à campainha de um telefone. Julie se levantou para ir atender. Nick, como sempre fazia, aproveitou a oportunidade para admirar as pernas dela, ainda que rapidamente. Pode deixar, Julie. Eu mesmo atendo, disse. Voltou para a sala, pegou o telefone. Stames. Boa noite, senhor. Aqui é o Tenente Blake, da Polícia Metropolitana. E aí, Dave? Parabéns pela promoção. Faz uns 5 anos desde que nos vimos pela última vez? Você ainda era um Hellis sargento. Então, como vão as coisas? Vão muito bem, senhor. Obrigado. Como posso ajudá-lo, tenente? Algum caso cabeludo, aposto. Prenderam uma menina de 14 anos que roubou chiclete e agora precisam dos meus homens para descobrir onde foi que a meliante escondeu a mercadoria, é isso? Blake riu e disse: Não tão cabeludo assim, Sr. Stames. Tem um sujeito internado no Woodrow Wilson Medical Center. Quer falar com o chefe do FBI. Diz que tem algo de vital importância para contar. Sei bem como é. Eu mesmo adoraria falar com ele. É um dos nossos informantes habituais? Não, senhor. Qual é o nome dele? Angelo Casafiques. Blake soletrou o nome. Alguma descrição física? Perguntou Stames. Não, falamos por telefone. A única coisa que ele disse foi que seria pior para o país se o FBI se recusasse a ouvi-lo. É mesmo? Aguenta aí, vou dar uma conferida no nome. Pode muito bem ser um maluco. Nick Stames apertou um botão para se conectar ao plantonista. Quem está no plantão? Paul Frederick, chefe. Paul, pega aí a caixa dos malucos. A caixa dos malucos, tal como ela era carinhosamente chamada no birô, era um arquivo contendo os nomes de todas as pessoas que tinham o hábito de ligar no meio da noite, dizendo que os marcianos tinham aterrissado no quintal ou que havia uma conspiração da CIA para dominar o mundo. O agente especial Fredericks retornou à linha com a caixa dos malucos à sua frente. Pronto, chefe. Qual é o nome do sujeito? Angelo Casafiques, disse Stames. Um maluco grego, disse Fredericks. Com esses estrangeiros a gente nunca sabe. Gregos não são estrangeiros, rosnou Stames. Seu nome, antes de ter sido abreviado, era Nick Stamatakis. Nunca havia perdoado o pai, que Deus o tivesse em bom lugar, por ter anglicizado um sobrenome tão magnificamente helênico. Desculpe, senhor. Esse nome não consta da caixa nem da base de informantes. Por acaso ele mencionou o nome de algum agente conhecido? Não. Disse apenas que queria falar com o chefe do FBI. Ele e o resto do mundo. Chega de piadinhas, Paul. Caso contrário, eu vou te colocar no turno das reclamações
por um período bem maior do que a semana regulamentar. Anualmente, todos os agentes da unidade regional ficavam encarregados da caixa de malucos por uma semana, atendendo telefonemas madrugada adentro, defendendo-se de marcianos sorrateiros, desbaratando golpes da traiçoeira CIA e, acima de tudo, nunca colocando o Bureau numa situação de constrangimento. Todos odiavam essa tarefa. Paul Fredericks desligou o mais rápido que pôde. 2 semanas naquele inferno e a pessoa acabava incluindo o próprio nome no tal arquivo. Então, você chegou a formar uma opinião sobre o sujeito? Disse Stames para Blake, cansado, tirando um cigarro da gaveta esquerda da mesa. Como ele estava quando falou com você? Agitado, incoerente. Despachei um dos novatos para falar com o cara, mas ele não conseguiu muita coisa. Só o que o tal Casefiques dizia era que o país precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Parecia genuinamente assustado. Tem um ferimento com um péssimo aspecto na perna. Infeccionado. Levou um tiro, mas parece que esperou dias antes de procurar um hospital. Como foi que ele levou esse tiro? Não sabemos ainda. Estamos tentando localizar testemunhas, mas não conseguimos nada até agora. E Casefiques se recusa a abrir o bico. Quer falar com o FBI, não é? Só com os melhores, certo? Disse Stames e se arrependeu imediatamente. Tarde demais para se corrigir. Obrigado, tenente, disse apenas. Vou destacar um dos meus agentes agora mesmo. Dou notícias amanhã de manhã. Ele desligou. Já eram 18 horas. Droga! Por que diabos ele tinha voltado para atender o maldito telefone? Grant Nana teria lidado com a situação tão bem quanto ele, ou até melhor, porque não teria cometido a besteira de se referir ao FBI como os melhores. Já havia atrito suficiente entre o Bureau e a Polícia Metropolitana sem a sua contribuição. Stames interfonou para a divisão criminal. Grant, você não disse que já estava indo para casa? Dê um pulo aqui na minha sala, por favor. Claro, chefe, já estou indo. Grant Nana surgiu segundos depois com o tradicional charuto entre os dentes. Tinha vestido paletó, o que só fazia quando era chamado à sala de Nick. A trajetória profissional de Nana era quase uma fábula. Nascido em El Campo, no Texas, ele fez o seu bacharelado na Baylor e de lá fez mestrado em Direito na Southern Methodist University, a SMU. Ainda era um agente principiante, trabalhando para a unidade regional de Pittsburgh, quando conheceu sua futura esposa, Betty, uma estenógrafa do FBI. Eles tiveram 4 filhos e todos tinham estudado na Virginia Polytechnic. 2 engenheiros, um médico e um dentista. Nana já tinha mais de 30 anos de casa. 12 a mais do que Nick. Na realidade, Nick havia sido treinado por ele. Nana não guardava nenhum tipo de rancor por causa disso, já que chefiava a divisão criminal e tinha um grande respeito por Nick. Tal como ele chamava o seu superior quando não tinha ninguém vendo. Algum problema, chefe? Stames ergueu a cabeça assim que ele entrou. Notou automaticamente que seu coordenador de 55 anos, 1,80 m e charuto na boca, estava longe dos padrões desejáveis estabelecidos pelo FBI. Um homem da sua altura deveria pesar entre 70 e 73 quilos. Nana sempre se afligia quando chegava a hora da pesagem trimestral dos agentes. Muitas vezes fora obrigado a expurgar o excesso de peso em razão daquilo que constituía uma séria transgressão das normas do Bureau, sobretudo na era de Hoover, quando desejável significava astuto e enxuto. E daí? Pensou Stames.
O conhecimento e a experiência de Grant valiam uma dúzia inteira daqueles agentes jovens, atléticos e magricelas que podiam ser encontrados diariamente nos corredores da Unidade Regional de Washington. Como já havia feito uma centena de vezes, Nick Stames disse a si mesmo que deixaria o problema do sobrepeso de Nana para outro dia. Ele repetiu a história do grego esquisito do Woodrow Wilson Medical Center, tal como relatada pelo Tenente Blake. Quero que você mande 2 homens. Quem está no plantão desta noite? O Aspirina. Mas se o chefe achar que se trata de um informante, não posso mandar ele. Aspirina era o apelido do agente mais velho ainda em atividade nos quadros da unidade de Washington. Tendo passado pela gestão de Hoover na juventude, rezava rigorosamente pela cartilha do FBI, o que resultava em dores de cabeça para muita gente. Estava para se aposentar no fim do ano, e a exasperação já começava a dar lugar à nostalgia. Não mande o Aspirina. Mande 2 dos mais jovens. Que tal o Calvert e o Andrews? De acordo, disse Stames. Se você falar com eles agora mesmo, talvez eu consiga chegar em casa a tempo do jantar. Pode me ligar se realmente houver algo de importante nessa história. Grant Nana saiu da sala, e Nick despediu-se pela segunda vez da secretária com um sorriso. Julie era a única mulher atraente em toda a unidade. Ela ergueu a cabeça e sorriu de volta com ares de pouco caso. Não me importo de trabalhar para um agente do FBI, mas nem morta que eu me casaria com, disse ela para o espelhinho, que guardava na gaveta superior da mesa. Grant Nana voltou para seu gabinete e interfonou para a sala coletiva dos agentes da divisão criminal. Chame o Calvert e o Andrews. Sim, senhor. Um dos 2 agentes especiais bateu com firmeza na porta e entrou junto com o outro. Barry Calvert era indiscutivelmente um homem grande. Media quase 2 metros sem os sapatos e eram poucos os que já o tinham visto sem sapatos. Aos 32 anos, era considerado um dos agentes mais ambiciosos da divisão criminal. Vestia um paletó verde musgo, calças de um tom indefinivelmente escuro e sapatos sociais pretos, pesados e pouco elegantes. Os cabelos morenos eram curtos e partidos rigorosamente para a direita. Os óculos Ray-Ban eram o único toque de individualidade. Calvert sempre trabalhava até mesmo depois do fim do expediente às 18, e não apenas porque queria subir na carreira. Adorava o que fazia. Até onde os colegas sabiam, não tinha uma vida amorosa para além de eventuais namoricos sem importância. Era original do centro-oeste americano. Formara-se em sociologia pela Indiana University. Depois, se inscrevera no curso de 15 semanas de Quantico, a academia de treinamento do FBI. Em todos os aspectos, era um arquetípico agente do birô. Mike Andrews, por sua vez, era uma das aves mais raras da casa. Depois de concluir o bacharelado em História em Yale e uma pós-graduação em Direito na mesma universidade, decidira que precisava de alguns anos de aventura antes de buscar emprego num escritório de advocacia qualquer. Achava que seria útil adquirir um conhecimento mais direto sobre o mundo do crime e da polícia, mas não foi esse o motivo que dera ao se candidatar a uma vaga no birô. Ninguém devia ver o FBI como uma experiência acadêmica. Aliás, Hoover era tão firme na sua visão da instituição como um projeto de vida que não permitia que os agentes que saíssem dela voltassem depois. Com seus 1,83 m de altura, Mike Andrews parecia baixo ao lado de Calvert. Tinha um rosto juvenil e limpo, com um par de olhos azuis cristalinos e uma cabeleira cacheada grande o bastante para roçar o colarinho da camisa. Aos 28 anos,
era um dos agentes mais jovens do departamento. Vestia-se com bom gosto, de um jeito moderno, mas nem sempre de acordo com o regulamento. Houve um dia em que Nick Stames, ao vê-lo com um blazer vermelho e um par de calças marrons, dispensou do trabalho para que ele voltasse para casa e mudasse de roupa. Envergonhar o birô? Jamais. Muitas vezes Mark se valeu do próprio charme para livrar sua cara na divisão criminal, mas tinha uma firmeza de propósito que compensava em larga escala o elitismo da formação acadêmica e o jeito de playboy. Ainda não havia contado a ninguém sobre os seus planos de carreira. Grant Nana relatou toda a história do sujeito assustado que esperava por eles no Woodrow Wilson. Negro? Perguntou Calvert. Não. Grego. Calvert ficou visivelmente surpreso. 80% dos habitantes de Washington eram negros, assim como 98% dos indiciados por crime. Um dos motivos para a desconfiança inicial em torno da célebre invasão do Comitê Democrata no Watergate Building, pelo menos por quem conhecia Washington de perto, era o fato de que não havia nenhum negro entre os 5 invasores, embora nenhum agente admitisse isso. Então, Barry, acha que dá conta do recado? Claro que dou. Quer o relatório na sua mesa amanhã de manhã? Não, o chefe quer que vocês liguem para ele diretamente se for o caso de algo importante. Se não for, podem entregar o relatório depois. O telefone de Nana tocou. Era Polly, a telefonista do plantão noturno. O Sr. Stames quer falar com o senhor. Está na linha de rádio do carro. Cara não larga o osso nunca, observou Nana para os 2 agentes mais jovens, cobrindo o bocal do telefone para não ser ouvido do outro lado da linha. Oi, chefe. Grant, lembra que eu disse que o grego tinha um ferimento à bala na perna e que esse ferimento estava infeccionado? Lembro, chefe. Certo. Então me faz um favor. Ligue para o padre Gregory da minha igreja, a São Constantino e Santa Helena, e peça a ele para dar um pulo no hospital e falar com o sujeito. Como o senhor quiser, chefe. E vá para casa, Grant. O aspirina pode tomar conta das coisas aqui esta noite. Eu já estava indo, chefe. Eles desligaram. Muito bem, vocês dois. Rua! Os 2 agentes especiais saíram para o corredor encardido e tomaram o elevador de serviço, que, como sempre, dava a impressão de precisar de uma manivela para funcionar. Uma vez na Pennsylvania Avenue, pegaram um carro do birô. Mark foi guiando o sedã Ford azul escuro pela avenida. Passou pelo prédio do Arquivo Nacional, pela Galeria Mellon, contornou o Parque do Capitólio e seguiu pela Independence Avenue, rumo à zona sudeste da capital. Enquanto os 2 agentes esperavam o sinal abrir num cruzamento da Rua 1, próximo à Biblioteca do Congresso, Barry vituperou contra o trânsito congestionado e conferiu as horas no relógio. Por que diabos não puseram aspirina nessa missão? Quem mandaria o aspirina para um hospital? Retrucou Mark. Mark sorriu. Os 2 homens haviam simpatizado um com o outro assim que se conheceram na academia de Quantico. No primeiro dia de treinamento, todos tinham recebido um telegrama confirmando sua admissão no curso. Em seguida, foram instruídos a conferir o telegrama dos colegas à direita e à esquerda para ver se eram autênticos. O objetivo do exercício era chamar atenção para a extrema importância da cautela. Mark, depois de conferir o telegrama de Barry e devolver o papel a ele, dissera: Acho que você é legítimo. Se é que o FBI aceita um King Kong como agente. Ainda com os olhos voltados para o telegrama de Mark, Calvert respondera: Escuta, Sr. Andrews, é bem possível que um dia você precise da ajuda de um King Kong. O sinal abriu, mas o carro da frente não arrancou, porque precisava virar à esquerda na Rua 1. Cada vez mais impacientes, Mark e Barry ficaram temporariamente encurralados pelo trânsito.
que você acha que o tal grego tem para contar? Perguntou o primeiro. Espero que seja alguma coisa com relação ao assalto àquele banco no centro da cidade, disse Barry. Ainda estou no comando do caso e faz 3 semanas que não tenho nenhuma pista nova. Stamos já está ficando bravo. Não deve ser isso. O cara levou um tiro na perna. Provavelmente é mais um candidato à caixa dos malucos. Deve ter sido a mulher que passou fogo nele só porque não chegou em casa a tempo do jantar. Charutos de folha de uva com carne moída, aposto. Sabe, eu acho que o chefe não mandaria padre nenhum se o fulano não fosse grego como ele. Se fosse eu ou você, deixaria a gente queimar no inferno. Ambos riram. Sabiam que, em caso de emergência, Nick Stamos deslocaria o monumento de Washington pedra por pedra se achasse que isso pudesse ajudar em alguma coisa. Por fim, eles arrancaram e seguiram adiante na Independence Avenue, rumo ao coração da zona sudeste de Washington, e o trânsito foi melhorando gradualmente. Dali a pouco passaram pela Rua 19, pelo D.C. Armory e chegaram ao Woodrow Wilson Medical Center. Localizaram o estacionamento dos visitantes e Calvert achou por bem conferir se todas as portas estavam trancadas. Nada mais vexaminoso para um agente do que ter o carro roubado e depois receber um telegrama da Polícia Metropolitana, avisando que o veículo podia ser buscado em tal lugar. Esse era o caminho mais rápido para um mês inteiro na administração da Caixa dos Malucos. A recepção do hospital era um tanto decrépita. Tinha um aspecto sujo e os corredores eram cinzentos e tristes. A plantonista da noite informou que Casefiques estava no quarto 4308, no quarto andar. Ambos os agentes ficaram pasmos com a ausência de qualquer procedimento de segurança. Ninguém pediu para ver suas credenciais, e eles agora podiam vagar pelo prédio inteiro como se fossem 2 médicos residentes. Ninguém deu pela presença dos dois. Por serem agentes, talvez tivessem ficado sensíveis demais às questões de segurança. O elevador foi seguindo, lento e rabugento, para o quarto andar. Dentro também iam um homem de muletas e uma mulher de cadeira de rodas, conversando entre si como se tivessem todo o tempo do mundo, indiferentes à lentidão da viagem. Uma vez no quarto andar, Calvert chamou a primeira enfermeira que viu e perguntou quem era o médico de plantão. Acho que o plantão da doutora Dexter já terminou, mas vou dar uma olhada, disse ela e saiu apressada. Não era todo dia que ela recebia uma visita do FBI, e o mais baixo dos 2 agentes, o de olhos azuis, era tão bonito. Dali a pouco ela ressurgiu no corredor acompanhada da médica. A tal doutora Dexter surpreendeu tanto a Calvert quanto a Andrews. Eles se apresentaram. Talvez fossem as pernas, pensou Mark. A última vez que ele tinha visto pernas assim havia sido em Anne Bancroft, numa reapresentação de... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.